aqui para mais um vídeo aqui no canal Pode Ir. Eu me chamo Giovanni. E eu me chamo Leonardo. E hoje nosso entrevistado, como que eu posso falar sobre esse entrevistado, Léo? Me fala. Ele é uma pessoa importante. Nada mais, nada menos, é o nosso supervisor. Leandro. Oi, pessoal, boa noite. Boa Beleza? noite. Bom, tá preparado para as perguntas? Na verdade, não. Então vou começar aqui com uma pergunta que fala um pouquinho da sua infância. Infância? Sim. Desde lá. Bem infância mesmo? Primeira infância? É. Tá, então vamos lá. Bom, pessoal, como eu posso dizer para vocês, a minha infância eu acho que é parecida com de muitas outras do nosso Brasil. A minha infância começa com os meus pais sendo moradores da zona rural. A gente morava na cidade na época eu morava na cidade de Piracatu, São Paulo. Para quem não sabe, é uma cidade que fica próxima da cidade de Araçatuba, aproximadamente 50 quilômetros. Então, nós morávamos na zona rural, os meus pais eram lavradores, trabalhavam na plantação de café. E eu, nessa parte da minha vida, eu vivia brincando muito nas árvores, ia nos rios. Então a gente vivia em contato com a natureza. Então, assim, eu me lembro bem dessa parte. Aí depois, em um certo momento, os meus pais se mudaram para a cidade, ainda em Piracatu. E foi a época que eu comecei já a trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, e aí depois não parei mais. Já comecei a ter as minhas responsabilidades, já comecei a pensar no futuro. Mas assim, a lembrança que mais me marcou da minha infância é quando eu morava no sítio, tinha contato com os animais, com as galinhas, as brincadeiras. Ir nos rios, ver os peixes, então isso me marcou bastante. E na sua vida, no período do ensino médio e fundamental, como que foi? Tá, então vamos lá. Ensino fundamental, quando eu comecei, eu já entrei direto na primeira série. Como a gente morava no sítio, minha mãe não quis colocar eu no pezinho, que antigamente falava. Então eu já entrei direto na primeira série, e hoje seria o segundo ano, fazendo uma correspondência. E uma coisa que eu lembro de quando eu comecei na escola, que quando eu cheguei na escola eu já estava alfabetizado. Eu já sabia ler, já sabia escrever, já reconhecia os números, e o mais interessante é que quem fez isso foi a minha mãe. Apesar da minha mãe ter cursado apenas até a quarta série, ela sempre valorizou a importância do estudo, e ela, mesmo com as suas limitações, a falta de conhecimento específico, ela sempre, desde a minha infância, ela já me incentivava e da sua maneira, ela me alfabetizou praticamente. Então, eu já entrei na primeira série, já sabendo ler e sabendo escrever. Isso daí eu acho que facilitou muito o meu percurso no ensino fundamental. Porque nesse período eu estudei da primeira série até a sexta série, no período da manhã e da tarde. Eu ainda morava no sítio nesse período. Aí depois, quando eu fui para a sétima série, nós já mudamos para a cidade, foi quando eu comecei a trabalhar. Então esse período me marcou bastante também. Por quê? Porque foi um momento difícil que eu tive que me separar dos meus amigos. Então eu estava acostumado com os meus amigos, a gente estudava juntos desde a primeira à sexta série. E quando eu fui estudar na sétima série com 12 anos, quem passou por isso foi mais eu e dois colegas de turma. Eu era uma moça que se chamava Giovana e um colega meu que se chamava Adriano. Então nós três passamos pela mesma trajetória, estudávamos
E qual foi a dificuldade? Naquele período, quando você passava a estudar à noite, você não estudava com pessoas, né, com alunos, com estudantes da sua faixa etária. Eram pessoas que tinham abandonado a escola e tinham voltado a estudar. Então a gente eram 3 crianças com 12 anos que estavam estudando no meio de adultos, que tinham 18, 20, 30, 40 anos. São pessoas, então isso foi um choque. Além do mais, ter as responsabilidades de trabalhar e tudo mais. E aí, quando nós terminamos a 7ª série e fomos para a 8ª série, aí já vieram mais alunos, né, para a mesma situação, já vieram uns 10, 15 alunos, então a adaptação já foi mais fácil, porque a gente já se reconhecia, já eram colegas nossos anteriores, então facilitou. Uma coisa que eu lembro também é que no ensino fundamental, assim, eu tinha uma percepção da importância dos estudos, mas eu não valorizava tanto. Eu não via ainda até a 8ª série como a educação poderia mudar a minha vida. Eu não tinha essa percepção ainda. Essa percepção eu só fui ter quando eu entrei na 1ª série do ensino médio. Sabe quando você está cursando, você vai vendo as coisas acontecer, as coisas ao seu redor, e você percebe que uma das formas, né, pensando da maneira correta, de você mudar de vida, pensar em alguma coisa melhor, é através da educação, através dos estudos e tentar alguma coisa, pensar. Hoje a gente chama isso de projeto de vida, mas naquela época a gente não falava isso, né? A gente falava, vamos pensar no futuro, o que eu quero ser. Então foi a partir desse momento que deu esse start, porque o meu pai e minha mãe passavam por uma situação financeira difícil, roça, tinha lavoura, a gente fala roça lá, né? A gente no interior não dava muito dinheiro, né? Era um perrengue danado. Aí eu tive que começar a trabalhar, a gente fala de, tinha um nome, não sei se trabalhar para outras pessoas, né? Você era empregado, né? Ele é diarista que fala. Então a gente, eu trabalhava o dia inteiro e chegava à noite cansado, ainda tinha que estudar. Então aí foi aí que me deu falei, não, eu tenho que mudar de vida, eu não posso ficar nisso o resto, né? Eu tenho que procurar alguma coisa melhor. Foi a partir desse momento do ensino médio que eu comecei a me esforçar mais. Eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei boas notas, mas a partir desse momento eu busquei realmente a excelência, eu queria ser o melhor aluno, eu queria aproveitar o máximo dos meus professores, se eu tivesse dúvida eu perguntava, eu participava, e foi a partir desse momento. E o legal, assim, que até a minha letra, a minha grafia da letra melhorou a partir desse momento. Porque até então eu era relaxado para escrever. Se você pegar os meus cadernos, do ensino fundamental, você vai ver que a minha letra é tudo corrida. E a partir desse momento eu comecei já até a melhorar a minha letra. Inclusive eu ouço várias piadas que eu não tenho letra de homem, que a minha letra é de mulher. Porque realmente é uma letra redonda, né? Tem uma estética legal. E foi a partir desse momento que deu esse start, e aí cursei a 1ª série. Aí quando eu fui para a 2ª série do ensino médio, eu comecei a trabalhar no serviço com carteira assinada. Foi numa fábrica de calçado, numa cidade vizinha, a Piacatu, que se chama Gabriel Monteiro, uma fábrica de calçado até conhecida, calçados infantil. Isso, até hoje existe essa filial lá de Gabriel Monteiro. E aí, graças a Deus, deu para dar uma estabilizada, e aí deu para mim fazer a faculdade depois. Suas primeiras escolhas profissionais? Então, na verdade, as minhas primeiras escolhas eu não tive, né? Porque, como eu falei anteriormente, o meu pai virou para mim e falou assim, não, agora você já está grande, porque eu tenho 1,82 m de altura, e essa altura eu tenho desde quando eu tinha 12 anos. Eu acho que eu dei aquele estirão e cresci de uma vez. Então meu pai falava, não cresci mais. Se cresci também foi muito pouco. Mas aí meu pai falava assim para mim, não, você cresceu, você já é um homem, olha o seu tamanho, você já pode trabalhar, você já pode ajudar. Ah, pai, mas não sei o que, vou ficar longe dos meus amigos. Não, a gente está precisando, né? Toda a situação. Então foi nesse momento, né, que ele já me passou para estudar à noite. Ainda bem, eu agradeço, porque a gente vê
E tem muitas famílias que simplesmente tiram da escola e o aluno, o estudante não tem oportunidade de continuar nos estudos. E não, mas pelo menos essa consciência ele teve. Não, você vai trabalhar, mas você vai continuar estudando à noite. Então, no primeiro momento, a minha primeira escolha profissional, na verdade, foi ajudar meu pai na roça, na lavoura. Depois eu fui trabalhar de diarista para outras pessoas que necessitavam, ganhavam por dia. E aí vocês imaginam, né? Uma criança, eu considero, de 12 anos, apesar do tamanho, uma criança de 12 anos indo trabalhar, as pessoas não pagavam muito, né? Vamos pensar que hoje uma diária hoje seria R$80, naquela época eles iam me pagar 30, 40 no máximo. Eu lembro que era bem pouco, mas assim, a gente ficava contente porque estava ajudando a família, né? Então a gente ficava contente nesse aspecto. E aí depois sim, que eu acho que veio a minha primeira escolha, foi quando eu fui trabalhar na fábrica de calçado que eu perguntei. Porque aí eu falei, não, pai, já que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar lá, porque lá eu tenho mais segurança, eu vou ter uma carteira assinada, eu tenho uma garantia. Apesar do salário não ser alto, pelo menos eu tenho uma garantia e vai me dar uma estabilidade maior, inclusive pela questão do salário não tem, porque eu já estava nessa época pensando em fazer faculdade, porque nos meus empregos anteriores na roça ainda não tinha horário para ir, horário para voltar, e para fazer faculdade eu precisaria ter um horário, né, porque eu fiz faculdade em outra cidade, e a gente tinha que pegar um ônibus, ir até a faculdade, voltar, então eu precisaria ter uma regularidade no horário para poder cumprir e concluir os estudos. Então nessa parte ajudou bastante. Aí já pensando depois, né, quando eu me formei, assim, primeiro assim, durante o ensino médio, eu fiquei com muita dúvida no que eu queria fazer. Qual escolha profissional eu faria, que eu acho que é a principal dúvida hoje dos adolescentes quando estão no ensino médio. O que eu vou fazer quando eu acabar a escola? Que profissão eu vou seguir? Então, uma coisa que eu tinha claro na época era assim, eu gostava de exatas, eu gostava de contas, eu me dava bem, então eu queria fazer alguma coisa ligada. Então, assim, qual que é o mais popular hoje? A primeira coisa que me acrescenta fazer uma engenharia, engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica, civil. E só que aí eu me deparei com a realidade, né? Eu fui ver os preços dos cursos e eu vi que eu não conseguiria pagar uma faculdade de engenharia. Teria a possibilidade de prestar uma faculdade pública, uma Unesp, uma USP, eu até teria, não estaria concorrendo, vamos dizer assim, no mesmo grau de possibilidades, porque a gente sabe que um aluno que estuda no noturno não tem as mesmas oportunidades de um aluno que estuda numa escola particular integral. Poderia ter tentado, mas mesmo assim, o que eu pensava na época? Eu teria que morar fora. E naquela época a gente não tinha muitas informações igual é hoje. Que a gente tem a internet, que a gente pesquisa, que a gente vai atrás, que as informações chegam. Naquela época a gente não tinha esse conhecimento. Então o que eu imaginava? Que eu ia ter que morar fora e como que eu ia me manter fora? Então, aí só de cara eu já descartei essa possibilidade. Aí como eu vi que eu não conseguiria fazer engenharia, a segunda opção que me veio à cabeça foi fazer contabilidade. Eu via que estava ligado à área de exatas, só que eu percebi o quê? Que talvez não seria tão fácil encontrar emprego na área. A gente via que naquela época já era mais difícil conseguir emprego nessa área, não era tão fácil. Foi aí que surgiu, né, a escolha profissional de me tornar professor e professor de matemática, que era a área, né, do conhecimento que eu mais gostava, que era a área de exatas. E aí foi, né, e não parei mais. Acho que não sei se vai abordar nas próximas perguntas, mas a principal escolha profissional minha, né, em ser professor de matemática, foi devido ao gosto pelas exatas. Então, fala um pouco sobre a sua rotina como supervisor. Ela é bastante corrida? Como ela é? Tá? Vamos falar assim. Então, a gente até brinca, vocês não vão fazer meme depois, hein? Eu falo que eu já sou um supervisor que está fresco, fresquinho, porque
Eu comecei nesse cargo de supervisor, hoje é dia 6 de abril. Agora, dia 9 de abril, vão fazer 2 meses que eu comecei nesse cargo de supervisor. Até então, eu era diretor de escola. Então, assim, eu ainda estou me adaptando, ainda estou conhecendo a rotina. O que eu pude perceber? Que é uma rotina pesada, a gente tem muito serviço burocrático, e a gente, além de fazer o acompanhamento pedagógico das escolas, a gente tem que fazer o acompanhamento todo da parte administrativa e das pessoas. Então, assim, você vê que é uma gestão muito mais ampla do que eu estava fazendo anteriormente como diretor de escola. Mas, assim, eu estou gostando bastante, está sendo um desafio para mim. E eu acho que essa pergunta talvez eu consiga responder numa próxima, assim, com maior detalhes. Em quantos locais de trabalho você já trabalhou? Nossa, já rodei um pouquinho, hein? Bastante. Então, quando eu terminei a minha faculdade, no primeiro momento eu não consegui emprego aqui na região. A região que eu digo, Catu, Gabriel Monteiro, Milagre, Guia, Araçatuba. Então, a minha primeira opção foi ir para a cidade de São Paulo, tentar ver se eu pegava aula lá em São Paulo. Pela grandiosidade da cidade, pelo número de escolas, então a gente ouvia falar que lá tinha aula sobrando, né, teoricamente. E aí eu já tinha um primo que já tinha ido para São Paulo 2 anos antes, então eu falei, não, vou para São Paulo e vou tentar. Então, meu primeiro local de trabalho foi na cidade de São Paulo, e eu rodei por algumas escolas lá em São Paulo durante 6 meses. Então, uma escola que eu lembro, assim, que eu trabalhei mais tempo, ela se chamava Alberto Salotti, ficava num bairro que se chamava São José. Foi a escola que eu mais fiquei lá em São Paulo, a que eu mais me recordo. As outras eu passei, assim, muito pouco, então eu não recordo o nome. Aí depois, graças a Deus, eu falo, né, eu agradeço sempre muito a Deus tudo que eu consegui. Eu consegui ser aprovado no concurso de professor e consegui assumir um cargo de professor na escola que eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio. Então, fiquei 6 meses em São Paulo, trabalhei lá nas escolas de São Paulo, só que lá em São Paulo eu não tinha conseguido pegar as minhas aulas. Eu era professor eventual. Então, quando faltava um professor, eu ia lá para dar aula no lugar dele, porque aquilo lá que falava que sobrava aula em São Paulo era mentira. Então, eu cheguei lá, não estava sobrando aula, sobrava a aula dos professores que faltavam e você ia substituir. Então, fiquei 6 meses assim, aí teve o concurso, voltei para Piacatu, trabalhei na escola, foi um orgulho muito grande para mim, Imagine vocês, como estudantes, daqui a alguns anos, voltarem no Ari Bocuí para trabalhar ou como professor, ou entrevistador, ou algum profissional que venha na escola. Então, isso é um orgulho muito grande que a gente tem. Então, trabalhei durante esse tempo lá em Piacatu. E aí depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar na diretoria regional de ensino de Libre. Então depois eu fui trabalhar na diretoria regional de ensino de Libre, fiquei lá por alguns anos. Aí depois, devido a questões familiares da minha namorada, que agora é minha esposa, que estava morando na Marília, eu me mudei para Marília, fui lecionar numa escola em Marília, que se chama Gabriel Monteiro da Silva. Fiquei mais alguns anos lecionando nessa escola também como professor. Só voltando um pouquinho, lá, a minha função lá na diretoria regional de Libre era um professor coordenador da área de matemática. Certo? Então a gente fazia orientações e acompanhava os professores de matemática das escolas estaduais de Libre. E aí depois, devido à questão da minha esposa, que na época namorava, eu me mudei para Marília. E aí fui lecionar, ser professor nessa escola que eu falei, Gabriel Monteiro. Trabalhei mais alguns anos como professor nessa escola. E aí foi quando surgiu a possibilidade de eu prestar concurso para ser diretor de escola. Tive a oportunidade também de pegar, de ter o meu cargo alocado numa escola de Marília,
Eu já tenho muito carinho por lá. Eu saí de lá quase nem 2 meses. Como vai fazer 2 meses de supervisor, quer dizer, faz 2 meses que eu deixei. Então, a escola chama a professora Ruth Mamete Godoy. Eu tenho um carinho muito grande por eles, tá? Pela amizade, pelos círculos que a gente constrói ao longo do caminho. E agora, né, atualmente, né, há 2 meses, estou aqui trabalhando na diretoria regional de Araçatuba, estou tendo a oportunidade de conhecer as escolas da nossa aldeia, estou gostando bastante. Qual o momento mais difícil que você passou até hoje? Você fala a questão no geral, na vida? Da vida. Olha, o momento mais difícil que eu considero da minha vida, um dos primeiros momentos foi essa questão de quando eu passei a estudar à noite com 12 anos, foi um momento difícil. Eu não entendia muito, ainda não tinha maturidade para entender aquele momento. Outro momento também mais difícil foi quando eu tive que ir para São Paulo, aquela que eu comentei, quando eu me formei, porque imagine um jovem do interior, né, acostumado a vida inteira morando com um pai e com uma mãe, e de repente se vê numa metrópole, sem ninguém, tendo que se virar. Então também foi um momento difícil, mas também de muito aprendizado, muita evolução. E o momento realmente que eu acho mais difícil, né, que eu ainda estou passando por isso, é a doença, tanto do meu pai como da minha mãe. Eles fazem tratamento de câncer, o meu pai está melhor de saúde, mas a minha mãe, né, infelizmente, está sofrendo bastante com essa doença. Então eu ver o sofrimento dela é muito difícil para mim. O que te agrada na sua profissão como supervisor? Olha, o que me agrada é a oportunidade, como eu falei aqui, de poder conhecer várias escolas. Poder conhecer o trabalho de vários profissionais que estão em contato com vocês, né, com os gestores, com os professores, poder estar contribuindo, poder estar passando um pouco da experiência que nós acumulamos ao longo do tempo, poder estar contribuindo. Eu acho que é isso o mais importante. Quando a gente se sente útil e vê que você faz a diferença para alguém, eu acho que é aí que a vida começa a valer a pena. Comente um pouco mais sobre os seus colegas de trabalho. Trabalho? Então, o que acontece? Os colegas de trabalho, vocês vão perceber, conforme vocês forem amadurecendo, que em cada lugar que vocês passam, vocês vão construindo um círculo de colegas, de amigos. E conforme você vai mudando de local de trabalho, você vai construindo, vai estabelecendo outras relações. Não que aquelas anteriores deixem de existir, mas você vai ver que vai ficando mais espaçado, vai ficando mais distante. Então, cada lugar que você passa, você vai plantando uma semente. Então, você percebe que tem pessoas que faz 15, 20 anos que eu não vejo. Mas quando a gente se encontra, parece que como se tivesse sido ontem. A gente se abraça, se cumprimenta, começa a lembrar das histórias, começa a falar como está a vida hoje. Então, ao longo do tempo, pelos lugares que você vai passando, você vai construindo esses colegas, as amizades. Então, assim, o que eu tenho a dizer hoje no meu momento atual, dos meus colegas? Eu agradeço a Deus porque fui assim, muito bem acolhido por todos na diretoria regional de ensino de Araçatuba. Vejo que são pessoas competentes, pessoas que estão realmente engajadas naquilo que fazem e estão me apoiando nessa minha adaptação, tanto à cidade como também ao novo cargo, à nova função. Agora chegou a hora de uma polêmica. Mas quer saber. E suas opiniões sobre o Ari e o que você acha que deveria mudar na estrutura da escola? Bom, pessoal, o que eu tenho acompanhado? Eu já fiz algumas visitas ao Ari, não foram muitas.
Então, quando eu vou falar de qualquer escola, eu penso bem para mim não ser injusto, porque ainda eu não conheço o suficiente para falar, não quero ficar em cima do muro, que às vezes a gente não quer ser injusto. Além do Aricopuí, eu acompanho outras duas escolas. Uma escola fica aqui no município de Araçatuba e a outra fica no município de Valparaíso. Então são as 3 escolas que eu tenho mais contato constantemente, que eu tenho que fazer, que a gente fala lá que são as escolas do meu setor. Então essas escolas eu sou responsável de acompanhar mais de perto. Das minhas 3 escolas eu percebo em questão de organização, em questão do projeto pedagógico que está melhor. Eu percebo que tem coisas que podem melhorar ali, mas em relação a uma avaliação que eu faço em relação às outras duas, está um pouquinho mais à frente das outras. Não que as outras não tenham seus pontos positivos. Todas têm, né? Todas as escolas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, assim, eu fico um pouco assim, porque eu não conheço tão a fundo ainda o Ari. Mas se eu tiver uma próxima oportunidade, aí eu posso falar mais especificamente com, acho que, maior riqueza de detalhes. Quais resultados você mais espera ter ao visitar nossa escola? Uma escola, quer dizer. Tá. Os resultados em relação à aprendizagem, em relação... Falando geral? Geral. Quando a gente vai na escola, a gente vai com aquela vontade de ir para contribuir. Então, o que você espera? Você espera que tudo esteja correndo bem na escola. Porque vocês que estão na escola, vocês sabem que tem dia que o bicho pega. A gente sabe que falta professores, um banheiro entope, acaba a energia. Quando acaba a energia, todo mundo fica feliz. Todo mundo grita. Porque tem vezes que quando acaba a energia fica muito tempo, tem vezes que eles mandam até embora, porque aí não tem como fazer água. Aí vocês falam, vai ter aula vaga, né? A gente adorava a aula vaga. Aqui dá complicado de ter até aula vaga, só tá ultimamente porque tem um professor que saiu, mas antes disso não tinha. Isso já é uma característica do programa. O programa de ensino integral, os próprios professores, eles substituem para não ter aula vaga. Agora, voltando à pergunta, então a gente espera que esteja tudo tranquilo, ocorrendo tranquilamente, e o resultado maior que a gente espera é que esteja acontecendo um ensino-aprendizagem de qualidade na escola, porque esse é o objetivo da escola, é formar alunos tanto na parte acadêmica como na parte profissional e pessoal. Porque é muito importante também, e hoje eu já vejo isso uma preocupação nas escolas, e também pensar nas questões socioemocionais. Na minha época, por exemplo, não se falava muito isso, nas questões que tem hoje, do bullying. Para começar, na minha época nem existia essa expressão, bullying. A questão de alunos que ficam deprimidos. Então, o resultado que a gente espera é esse. Que esteja acontecendo uma formação integral do educando, tanto na parte acadêmica como profissional e também na parte pessoal. Como que você costuma passar suas férias, seu lazer? Olha, para falar a verdade, eu gosto de viajar, mas infelizmente, ultimamente eu não estou conseguindo viajar muito, uma pela questão financeira, acho que todo mundo está passando por alguma dificuldade. Então, não permite a gente viajar o tanto que a gente gostaria. Mas eu procuro, pelo menos, fazer uma viagem uma vez por ano. Eu gosto muito de questões ligadas à parte histórica. Então, eu sempre procuro fazer passeios que aliem a parte de lazer, de natureza. Eu gosto de ir para a praia, que também tem alguma questão histórica, a história da cidade, de algum monumento. Então eu procuro passar dessa forma aí. E além disso, quando eu não estou viajando, eu sou meio viciado em séries, filmes e séries. Netflix, e aí vai. Então, quando eu estou de férias, geralmente eu devoro umas 2, 3 séries, porque série vocês sabem como é que é. Você começa enquanto não termina,
E aí eu vou passando, né? Procuro descansar e assisto bastante TV, séries, e tento dar uma desligada para descansar um pouco. É que nós estávamos falando esse negócio de visitar, teria algum lugar que você mais gosta de visitar? Eu mais Você gosto. mais gosta de ir? O que eu mais gosto, que eu acabo indo com maior frequência, é na praia. Eu vou bastante aqui no litoral norte de São Paulo, que é o Ubatuba. É um lugar que eu gosto bastante de ir. Mas uma viagem que eu fiz em 2020 para Maceió, também eu gostei bastante, porque aliou justamente isso que eu falei. Eu consegui visitar as praias, ter esse momento de lazer, e também fiz visitas de cidades históricas da região. Então, eu gostei bastante dessa viagem também. Quais as suas metas na sua relação da sua profissão? Em relação Então, a minha meta na minha profissão é estar me aperfeiçoando, né, conseguindo buscar ferramentas e estratégias para estar ajudando, né, colaborando nas escolas que estão sob minha responsabilidade, de fazer essas visitas, de estar acompanhando a gestão pedagógica, a gestão democrática da escola. Então, hoje o meu objetivo é estar me aperfeiçoando para desempenhar as minhas funções, as minhas atribuições. Porque se a gente for pensar em nível de carreira, né, na educação, o supervisor de ensino seria o último grau por concurso público. Depois, o próximo cargo seria o dirigente regional de ensino, coisa que, sinceramente, eu não tenho pretensão. Mas aí é mais um cargo designado, que não é por concurso público, mas também, no momento, não faz parte dos meus planos. Vai querer que fale isso daqui também? 14? Pode falar. Em relação à sua vida pessoal? Fazer um pouquinho Quais os meus planos? Então, eu acabei de ser pai, uma coisa que eu queria muito, né? Foi muito planejado, demorou um pouquinho, né? Mas meu filho nasceu dia 6 de junho de 2020, então hoje é 6 de abril, hoje ele está fazendo 1 ano e 10 meses. Então, assim, o meu plano para a vida pessoal é poder estar acompanhando ele, poder estar orientando, ser um pai parceiro, Ver ele crescer, juntamente com a minha esposa, a gente poder construir, na verdade já construímos uma família e poder ver a evolução dele. Quer que eu possa falar um aqui? Pode falar. Já que você falou, você teve seu filho, você pretende depois no futuro ter outro? Olha, sinceramente, isso antes de ter o primeiro, né? Antes de ter, ele se chama Benício. Antes de ter o Benício como filho, eu pensava sempre, meus planos foram ter 2 filhos. Que eu achava que não era pouco, que depois ele ia se sentir sozinho, quando não tivesse mais eu, a minha esposa, porque pela ordem natural a gente espera falecer antes dos nossos filhos. Então, para ele não ficar sozinho, eu sempre imaginei 2 filhos. Hoje, depois, porque a cabeça vai mudando muito com o passar do tempo. Hoje, eu ainda penso que eu tenho que ter 2, que eu quero ter 2 filhos, mas isso já não é mais uma prioridade. Se não acontecer, tudo bem. Eu já vejo que tem outras possibilidades hoje. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em filho, a gente pensa no futuro dele. Então você pensa em dar uma boa educação para ele, você pensa em ele fazer uma boa faculdade, em propiciar bons momentos para ele. E a gente sabe que a situação econômica hoje às vezes não permite com 2 filhos. Mas ainda assim, está em estudo. Eu estabeleci uma meta. Se no prazo de 5 anos, então, se no prazo de 5 anos ele não tiver um irmãozinho, acho que depois desse prazo não vai rolar. Nossa, só pegando as polêmicas mesmo, né, velho? Nossa, vamos lá. O senhor considera os professores seus amigos como amigos para Você você? fala os professores da escola? De todas as escolas. Todas as Você escolas que eu trabalha. passei? Isso. Tá.
É assim, a relação de amizade é uma coisa que vai sendo construída. E você percebe assim, que tem pessoas que são mais próximas e outras não são tão próximas. Às vezes porque você não teve oportunidade, não teve um momento de se aproximar daquela pessoa, ou porque simplesmente às vezes o santo não bate. Acontece isso também, né? Ninguém agrada a todo mundo, né? Ninguém vai com a cara de todo mundo. Isso é normal. O que a gente fala, o que a gente prega, que independente, né, disso, tem que haver o respeito. Certo? Então, assim, eu não considero todos os professores que eu trabalhei meus amigos, eu considero todos colegas. E alguns, né, se tornaram amigos, que são aqueles casos que eu até falei, que hoje a gente se reencontra depois de muito tempo, como se estivesse se encontrando a outro dia. Então, as amizades, vocês vão ver, não é uma lista tão extensa assim. A gente tem muitos colegas, né, gente boa, caramba, mas que por um motivo ou outro não acaba se aproximando tanto. Né? Porque o que eu considero amigo? Aquela pessoa que eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa, né? A gente confidencia os segredos que a gente não conta nem para o pai e para a mãe. Então, essas pessoas que realmente eu considero amigos. Então, vocês vão ver que ao longo do caminho, são poucos que a gente estabelece esse vínculo. E vocês vão ver que engraçado, às vezes demora-se tempo para você estabelecer esse vínculo com algumas pessoas, né, para transformar numa amizade. Tem pessoas que você conhece há pouco tempo, mas você já se torna amigo dela muito rapidamente. Sabe como igual aquela música do Jorge Mateus, do Santo Bateu? Então é assim mesmo. Tem pessoas que você conhece há pouco tempo, mas é como se você conhecesse há vários anos. Muito interessante. E no seu dia a dia, você se considera como calmo, razoável ou bastante estressado? Olha, todo mundo diz, né, que eu sou calmo, tranquilo, mas na verdade é minha mãe que diz que eu sou falso calmo. A mãe sempre fala que a mãe fala a verdade, então... Porque na verdade assim, eu sou calmo, mas se eu ficar nervoso, eu tenho que me controlar. Às vezes eu perco o controle. Então, se for uma situação que, vamos dizer assim, que me tira da linha, né, eu sou calmo até certo ponto. Depois daquele ponto eu tenho que me policiar e me vigiar. Tem alguém que você se inspirou para estar trabalhando A educação? O que você se inspira? Para falar a verdade, eu me inspiro muito no meu tio. Eu tenho um tio, que é irmão da minha mãe, que ele tem uma história que parecida com a minha, lógico, como ele é mais velho, mais difícil ainda. Teve todas questões familiares que envolveram, mas ele passou mais ou menos por isso. Ele se chama José Carlos, ele trabalhou na roça, por meio dos estudos, fez faculdade, depois ele foi professor, depois ele foi diretor de escola, depois ele hoje também é supervisor de ensino. Então, querendo ou não, ele sempre foi um espelho para mim, porque ele é como se fosse eu há uns anos antes. Então, eu tento sempre me espelhar, sem contar que ele é um profissional e uma pessoa maravilhosa. Então, eu sempre tento seguir, me espelhar nele. E para o senhor, a educação do Brasil precisa melhorar em algum aspecto? política? Sim, vários. Sim, vários. O primeiro aspecto que eu vejo que a educação tem que melhorar no Brasil, pensando assim, no Brasil todo, no macro, são nas políticas públicas. A gente percebe que assim, não há uma continuidade nas políticas públicas do Brasil voltadas para a educação. Todos os políticos em seu discurso falam que a educação é prioridade, que é uma política que é desenvolvida por todos, mas a gente percebe o quê? Que quando entra um novo governo, posterior ao que estava antes, ele quer deixar a sua marca. Então, os projetos que estavam sendo desenvolvidos, eles falam, às vezes o projeto pode ser bom ou ruim, não interessa, agora eu vou fazer os meus projetos. Então, a gente percebe que não tem uma continuidade. Então, as políticas de educação no Brasil deveriam ser uma política de Estado.
Ou seja, independente de quem seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, nós vamos seguir esse caminho. Então, é traçar um caminho e ir até o fim com ele. Porque aí vai ter menos ingerência externa dessa questão de mudança dos mandatos. E depois a gente percebe que tem algumas coisas que precisam melhorar também, pensando mais localmente. A gente vê que a questão dos recursos humanos na escola precisa melhorar. Aqui ainda vocês são privilegiados, que a escola se tornou PI, então está com um quadro de funcionários relativamente completo, falta alguns ainda, mas se você pegar hoje uma escola regular, que tem aula só de um período, está uma falta muito grande de professores, de funcionários. Então essa é uma parte que eu acho que precisa melhorar muito. E por que está acontecendo isso? Porque os salários que são pagos hoje na educação não estão atraindo os jovens. Então hoje fala para mim, quem fala assim, uma sala de aula que vai fazer faculdade para ser professor. Se você encontrar um ou dois, vai ser muito. Então hoje o curso para entrar na área de educação não é um curso que é almejado pela juventude, pelos jovens. Eles querem ser youtuber, querem fazer medicina, querem... Não que nada, não é nada contra isso, mas você vê que a falta de investimento e a falta de políticas públicas ao longo dos anos foi desestimulando as pessoas a ingressarem na carreira do magistério para trabalhar na educação. E isso hoje está tendo reflexo, que a gente já está vendo muita falta de professores. Então eu acho que isso é uma parte que tem que melhorar muito. Outra parte que eu acho que tem que melhorar também é a integração da escola com a família. A gente percebe que a família, às vezes, não acompanha o aluno na sua vida escolar. Até enquanto o aluno está estudando nos anos iniciais, que seria do primeiro ao quinto, a gente percebe que a família, na maioria das vezes, está junto, está acompanhando, não falta em uma reunião de pais, sempre que é chamado a escola vai, está sempre presente. Parece que quando o aluno entra para o sexto ano em diante, parece que o aluno já se tornou independente. A família fala, não, agora é com a escola. Ele não tem mais muita responsabilidade. Então, estou generalizando, são todas as famílias. Mas você vê que grande parte delas acaba acontecendo isso. Aí a escola faz uma reunião de pais, tem 10% dos pais, né? O diretor chama o pai para conversar sobre alguma situação, o pai fala que não pode vir, que tem que trabalhar. Então, não é prioridade acompanhar a família. Então, é uma questão que eu creio que tem que melhorar também. E essa integração entre escola e família. E uma coisa também que eu acho que tem que estar sempre melhorando e acompanhando é a questão do currículo. Porque a gente percebe que o currículo ele tem que estar em constante transformação. Porque a sociedade está mudando muito rapidamente. Se vocês pegarem a realidade de quando eu cursei o ensino médio, que foi entre 97 e 99, é completamente diferente da realidade de hoje. Então, só quem viveu a era pré-internet que vai saber o que eu estou falando, como que era antes e como era agora. Transformou, revolucionou. O celular revolucionou a sociedade, tanto para aspectos positivos como para aspectos negativos. Qual que é a diferença entre a educação de Marília para essa? Olha, de maneira geral, eu não vejo muitas diferenças. É bastante parecido. Os problemas são muito parecidos, as potencialidades. A gente percebe assim, que cada escola tem a sua particularidade, mas de forma geral, enquanto sistema de ensino, as escolas estaduais são bem parecidas, né, nas suas dificuldades, nas suas potencialidades. Então, assim, em questão de qualidade, né, de desenvolvimento das atividades, são bem parecidas. Além porque, não sei se vocês conhecem, mas a cidade de Marília é do mesmo porte da cidade de Araçatuba. Então, elas se equivalem. Então, assim, é mais ou menos o mesmo perfil.
O senhor já foi entrevistado? Se não, o que achou da nossa primeira entrevista aqui? Falar a verdade, assim, eu já fui entrevistado, assim, mas assim, projetos que os professores desenvolviam em sala de aula, e aí os alunos me pediam para entrevistar, mas não uma coisa assim tão elaborada, né? Uma coisa mais profissa. Era uma coisa mais assim, caseira, né? O aluno ia até a minha sala, né? Pedia para fazer algumas perguntas, aí anotava lá no caderninho, e depois saía lá no jornal da escola. Então isso eu já tive. Mas agora, vamos dizer assim, uma entrevista formal, né? Resposta igual essa é a primeira. E eu estou gostando bastante da oportunidade, né? Acho que é legal a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa vida e poder compartilhar isso. Outra coisa, o que você achou desse nosso incentivo de gravar com os professores, supervisor com as pessoas? Cara, eu achei sensacional. O que a gente prega, que eu falei agora há pouco, é a gente trabalhar também as questões socioemocionais e do lado pessoal dos estudantes. Isso que vocês estão fazendo enche muito de orgulho. Penso que os gestores da escola e nós também que estamos acompanhando lá na diretoria de ensino, porque a gente está vendo o protagonismo de vocês. Vocês crescendo enquanto ser humano, pensando já no futuro, vendo as responsabilidades, vendo que para atingir um objetivo tem um caminho a ser percorrido. Então, assim, só tenho que parabenizar vocês e dizer que assim, enche muito de orgulho a gente e dar uma missão para vocês, né? Que vocês disseminem isso para as outras escolas, né? Para os colegas daqui também do ali, para que incentive também outros estudantes a desenvolverem os seus projetos. Talvez que não sejam ligados a essa área, mas que sejam em outras áreas. Porque cada pessoa, cada estudante tem a sua aptidão, tem a sua vocação, né, se dá bem numa área. Então, assim, a gente precisa ter mais isso nas escolas, alunos protagonistas, que desenvolvam projetos, que participem do dia a dia da escola, que movimente a escola. Porque a escola, quando acontece esses projetos, é uma escola viva, que está pulsando. Então, assim, parabenizar vocês e dar essa missão para vocês disseminarem isso para as outras escolas também. E antes de acabar aqui, queria fazer 2 pedidos. O primeiro, se era possível de nós entrevistar dirigentes. Olha, eu me comprometo aqui com vocês a levar o convite para ela. Eu não posso responder o nome dela, mas eu vou levar o convite, vou falar sobre o projeto e vou incentivá-la a participar. O que eu puder fazer, vocês podem contar comigo. E o segundo também pedido, que seria se você mesmo ainda divulgar, tipo, as nossas redes sociais, que nós estamos tentando divulgar para crescer, tanto no YouTube, Instagram. Isso, não pode deixar, eu posso compartilhar nas minhas redes sociais. Não sou muito atuante, mas eu posso. Eu falei isso porque, como você é supervisor até lá em Valparaíso, aí contava o Sim, com certeza. Essa experiência que eu estou passando aqui, com certeza, vai ser parte da minha fala quando eu tiver reunião com os professores, com os diretores, quando eu estiver em outras escolas. Inclusive, eu vou ver a possibilidade com o responsável lá na diretoria de ensino, se a gente consegue colocar uma matéria sobre o projeto de vocês no site da DI, que é bastante acessado por professores e pessoas da comunidade que querem informações sobre a diretoria de Marília. Então, não estou prometendo, estou falando que eu vou tentar, se houver a possibilidade, a gente faz a divulgação do projeto de vocês lá no site da DI. E, com certeza, todo lugar que eu for, eu vou falar sobre o projeto de vocês, vou incentivar que outros alunos também desenvolvam, e sempre vou citar vocês como exemplo, e vou até pedir que entre em contato com vocês. Nossa, vai ficar chique de contato. Os contatinhos. É isso, tem uma pergunta? Não, já Então, pessoal, esse daqui foi mais um vídeo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, Obrigado, gente. Muito obrigado. E quero todo mundo comentando aqui agora nos comentários, hashtag vem o Marcão. Porque esse homem está sendo difícil Tá, para vai Brasil. ser difícil, nós temos que chamar junto a Marali, que nós vamos fazer uma entrevista dupla nesse canal, que nós nunca fez. Tá sendo difícil. Então, galerinha, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Falou! Falou!